Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estão reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Estamos dando continuidade às palestras sobre Maria, do livro O Silêncio de Maria. Vou falar um pouco sobre traços para uma fotografia e também falar sobre a mãe. Só que eu irei dividir essa palestra em duas etapas, porque ela é um pouco longa. Ok? Então, boa tarde. Traços para uma fotografia. Remexemos nas águas profundas e não muito claras das primeiras comunidades e voltamos carregados de impressões, de intuições e também de algumas deduções. Com essas impressões, vou tentar esboçar alguns traços provisórios sobre a figura de Maria que, ao longo deste estudo, se irá completando. Jesus nasceu segundo a carne, e seus primeiros dias transcorreram entre perseguições e fugas. Foi Maria, sua mãe, quem cuidou dele e o defendeu. Jesus nasceu segundo o Espírito. A Igreja nasceu no meio de uma tempestade. Ainda foi Maria quem o defendeu, consolou e fortaleceu. Entretanto, temos a impressão de que Maria exerceu uma função materna na igreja primitiva de uma forma tão discreta que o quão eficaz. O autor dos Atos nem sequer se deu conta disso, ou não o valorizou suficientemente, ou pelo menos não o consignou em seu livro. Temos a impressão de que Maria atuou silenciosamente, conforme o seu costume, entre os bastidores, e daí dirigiu e animou a igreja nascente. A mãe. Quem era ela para a comunidade? Como a chamavam? Não seria pelo nome de Maria. Esse nome era tão comum. Maria de Cleófas, Maria de Tiago, Maria de Magdala. Precisava de um nome que especificasse melhor sua identidade pessoal. Qual seria esse nome? A comunidade vivia permanentemente na presença do Senhor Jesus. A Jesus dirigiam o louvor e a súplica. Ora, uma comunidade que vive com Jesus e em Jesus, como haveria de identificar ou denominar aquela mulher? A resposta evidente era a mãe de Jesus. É assim que o Evangelho se expressa sempre. Mas na realidade, Maria era mais do que a mãe de Jesus, era também mãe de João. E era também, por que não, a mãe de todos os discípulos e até mesmo de todos os que acreditavam no nome de Jesus. Não era essa a missão que recebera dos lábios do Redentor moribundo? Então era simplesmente a mãe, sem especificação adicional. Temos a impressão de que desde o primeiro momento Maria foi identificada e diferenciada por essa função e possivelmente por esse precioso nome. É o que parece deduzir-se da denominação que os 4 evangelhos dão a Maria, sempre que ela aparece em cena. Veremos em outro lugar deste livro do livro de que maneira Jesus, mediante uma pedagogia desconcertante e dolorosa, foi conduzindo Maria de uma maternidade meramente humana e uma maternidade na fé e no Espírito. Maria tinha dado à luz a Jesus em Belém, segundo a carne. Agora que chegava o nascimento de Jesus, segundo o Espírito, Pentecostes, o Senhor precisava de uma mãe no Espírito. Assim Jesus foi preparando Maria, mediante uma transformação evolutiva, para
essa função espiritual. Em razão disso, Jesus aparece muitas vezes no Evangelho como tendo subestimado a maternidade meramente humana. Quando chegou Pentecostes, Maria já estava preparada, já era mãe do Espírito, e apareceu presidindo e dando à luz aquela primeira célula dos 12, que haveriam de constituir o corpo da igreja. Maria, como aparece nos evangelhos, nunca foi uma mulher passiva ou alternada. Questionou a proposta do anjo, tomou pessoalmente a iniciativa de ir rapidamente cruzando montanhas para ajudar Isabel nos últimos meses da gestação e nos dias do parto. Na gruta de Belém, só ela defendeu-se no complicado e difícil momento de dar luz. Para que serve, nesse momento, a companhia de um homem? Quando o menino se perdeu, a mãe não ficou parada e de braços cruzados. Seguiu rapidamente a primeira caravana. Subiu a Jerusalém, distante 150 quilômetros. Percorreu e removeu céu e terra durante 3 dias, procurando-o. Nas bodas de Caná, enquanto todo mundo se divertia, só ela estava atenta. Percebeu que estava faltando vinho. Tomou a iniciativa e, sem molestar ninguém, que resolveu o problema ela mesma. Delicadamente, e conseguiu a solução. Em um momento determinado, quando diziam que a saúde de Jesus não estava boa, tomou a iniciativa de se apresentar na casa de Cafarnaum para levá-lo, ou pelo menos para cuidar dele. No Calvário, quando tudo estava consumado e não havia mais nada para fazer, então sim, ela ficou quieta, em silêncio. É fácil imaginar o que faria uma mulher de tal personalidade nas circunstâncias delicadas da igreja nascente, sem forças da natureza das coisas, e a partir da maneira normal de agir de uma pessoa. Neste caso, de Maria, eu poderia imaginar, sem medo de engano, o que fazia a mãe no seio da igreja nascente. Poderia imaginar as palavras que diria ao grupo de discípulos quando partiam para a terra longínqua para proclamar o nome de Jesus. Posso imaginar que palavras de fortaleza e de conforto diria a Pedro e João quando foram presos e açoitados. Posso até imaginar como teria curado com azeite e vinagre suas feridas, produzidas pelos açoites, ela como melhor enfermeira. Sabendo como agir nos dias do Evangelho, eu poderia deduzir que a mãe estava ali, como outrora no Calvário, entre os homens piedosos que enterravam Estevão. Tenho o direito de imaginar como ela, sempre tão serviçal, em lugar de ficar quieta, estava entre aqueles 7 homens, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, servindo à mesa das viúvas helenistas. Não tenho dúvida de que a mãe foi a primeira diaconisa, no sentido original da palavra. Era tão excelente receptora e guardadora de notícias. Me dá uma ideia de como transmitiria as notícias sobre o avanço da palavra de Deus na Judéia e entre os gentios. E como com essas notícias consolidaria a esperança da igreja. Posso imaginar aquela mulher que um dia dissera: façam o que ele disser, percorrendo agora as comunidades com as mesmas palavras na boca: façam tudo o que ele mandou. Se a igreja se mantinha incessantemente em oração, não seria pela insistência e o exemplo da mãe? Foi um espetáculo único, viviam unidos, tinham tudo em comum.
eram alegres e nunca usavam os adjetivos possessivos meu, teu. Iam diariamente e com fervor ao templo. Gozavam da simpatia de todos, numa palavra, em uma enorme impressão do povo. Jamais se vira coisa semelhante. Quem conseguiu esse espetáculo de harmonia? Não seria a mãe, aquela mulher tão cheia de paz e de equilíbrio? Quantas vezes teria passado pelas comunidades, reiterando-lhes, lembrem-se de como ele lhes repetiu: amem-se. Lembre-se que foi sua última vontade. Cumpram o que ele mandou. Amem-se. Em Belém, no Egito, em Nazaré, Jesus não era nada sem sua mãe. Ela o ensinou a comer, a andar, a falar. Maria fez outro tanto com a igreja nascente. Sempre estava por trás do cenário. Os discípulos já sabiam onde estava a mãe. Na casa de João não seria Maria quem os convocava. Animava e mantinha em oração o grupo dos comprometidos com Jesus. Não teria sido a mãe que lhes teria aconselhado a preencher o vazio deixado por Judas no grupo apostólico para não descuidar nenhum detalhe do projeto original de Jesus. De onde tiveram Pedro e João a audácia e as palavras que deixaram mudos e assombrados Anás e Cafás, Alexandre e os demais sineditas? De onde tiraram João e Pedro aquela felicidade e alegria por ter recebido as 40 chicotadas, menos uma pelo nome de Jesus? Por trás estava a mãe. Shalom para vocês, e na próxima a gente continua essa palestra, é um pouco longa. Boa tarde.